Olá, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pesquisa. Qual é o nosso papel como pesquisador? Qual é o papel da pesquisa científica e como nós podemos fazer para associar a pesquisa científica para melhorar um pouco mais rápido o mundo real? Eu não sei se você já se indagou alguma vez, mas parece que o mundo acadêmico, científico e o mundo real andam em lados opostos. É muito difícil a gente conseguir ver pesquisas científicas saindo do papel de maneira mais rápida. E pode ter sido uma tendência durante muito tempo, mas agora a nossa realidade é outra. Cada vez mais o fluxo de informação, o alcance de informação faz com que a facilidade de se alcançar esses materiais científicos sejam cada vez mais presentes. Mais ainda, o que eu quero conversar com você hoje, o que eu quero discutir um pouco e trazer para você é uma consciência do seu papel de pesquisador. Nada mais triste do que a gente ouvir da boca de um aluno que, eu estou fazendo esse mestrado ou esse doutorado só pelo título. Isso aqui não vai me levar a nada. Porque, primeiro que muitas pessoas no Brasil desejariam estar no lugar tendo a oportunidade de cursar um programa de mestrado ou de doutorado. Realmente é uma pequena parcela ainda. Eu acredito que essa realidade venha a mudar com o tempo, mas hoje ainda é uma pequena parcela que tem a oportunidade de cursar um programa de mestrado ou doutorado. Ser pesquisador, eu tenho falado aqui, é uma coisa de alma, mas ele não tem só que ser uma coisa de alma no sentido individualista, no sentido de que eu quero fazer para mim, é a minha pesquisa, mas no sentido de consciência, de mudança do ser humano de dentro para fora, no sentido de qual é o seu papel na pesquisa? O que você está fazendo com a sua dissertação, com a sua tese? Qual é a contribuição que você está trazendo no mundo real? Isso vai te dar inquietações, vai te dar voz até mesmo para trabalhar em cima do seu material após ele pronto. Vai dar voz para você pensar o que você quer quando você publica um material científico, o que você quer quando você pensa no impacto da sua pesquisa. São esses fatores que vão culminar na grande solicitação da CAPES, das agências de fomento, na questão da contribuição da pesquisa. Qual é a contribuição social da sua pesquisa? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso a partir do problema. Quando a gente fala qual é o seu problema de pesquisa, às vezes os pesquisadores ficam tão atentos aos seus prazos, às metodologias, às possibilidades que eles têm para fazer, que eles não conseguem conceber ou não conseguem repensar a consciência da responsabilidade do seu problema. O que, de fato, você quer mudar com a sua pesquisa? Quando você produz um artigo, nós recebemos semanalmente centenas de artigos científicos. Quando a gente recebe um artigo, muitos deles voltam para o autor perguntando qual é o problema que você quis abordar aqui, o que você pretende resolver com esse material, ou ao menos fazer repensar o que você está trazendo de novo, o que você está auxiliando. Se você era da área da educação, com o seu material, o que você vai auxiliar aqueles professores que estão em sala de aula, ou a ideia de repensar sobre o contexto de educação, ou a ideia de trazer novas metodologias. Se você é um engenheiro, você fez alguma pesquisa, nem que seja uma pesquisa bibliográfica, ao ponto de você atualizar os profissionais da sua área. Olha,
Eu não preciso que um médico vá até a base de dados da PubMed, por exemplo, porque eu já peguei todos os artigos que seriam relevantes dessa determinada área e fiz uma compilação. E com isso, meu problema, eu quero atender esse problema. Eu vou fazer com que profissionais da área se especializem no menor tempo possível. A maioria das pesquisas que nós temos hoje ainda estão pautadas no egocentrismo, estão pautadas naquilo que eu quero ou naquilo que aquele núcleo acha interessante, mas menos, cada vez mais é a nossa briga, cada vez mais é a nossa questão de pensar num problema não somente seu, mas numa contribuição social. Eu estava conversando com um pesquisador na semana passada e ele me falou o seguinte: olha, no meu núcleo a gente trabalha com carbono. A nossa ideia na minha pesquisa em especial, a minha ideia é quantificar quanto de carbonos e gases poluentes podem ser restaurados através de plantas específicas para gases poluentes específicos, limpando o ar. Tudo bem, a gente já sabe que o verde é muito importante, né? Porque as plantas se alimentam de gás carbono, soltam oxigênio, mas você sabia que plantas específicas podem limpar gases específicos e que tem como você limpar o ar de uma cidade, de uma empresa, de um condomínio com plantas específicas? E eu perguntei para esse pesquisador, eu falei, e aonde está a sua pesquisa? Né? Cadê que não está sendo falado? Inclusive, eu espero trazê-lo aqui brevemente para a gente falar um pouquinho dessa pesquisa, não só dele, mas de outras pessoas que estão fazendo pesquisa nesse rol. Ou seja, pesquisas maravilhosas, com soluções rápidas, soluções específicas para a sociedade que ficam escondidas. Então, se por um lado nós temos pesquisas como essa saindo, por outro lado, nós também temos a necessidade da sociedade e dos agentes das instituições ficarem sabendo. Não adianta você produzir uma pesquisa de laboratório ou uma pesquisa de cálculo ou qualquer outra pesquisa que seja relevante socialmente se ela não sai desse espaço preso na academia. Vamos repensar nesse contexto que eu falei, só pegando essa pesquisa para a gente trazer aqui uma exemplificação. Nós temos hoje um grande problema mundial que é com relação aos gases. Efeito estufa, problemas de meio ambiente, problemas na saúde pública, quantos problemas respiratórios, qual é o impacto para a saúde pública das pessoas que ficam doentes, qual é o impacto da família que às vezes pode perder uma mãe, qual é o impacto de uma mãe que perde um filho, qual é o impacto dos problemas respiratórios que nós temos, qual é o impacto da poluição no indivíduo e no meio ambiente. Então você está me dizendo que você está pensando em todos esses impactos e você tem pesquisas científicas no Brasil que já calculam qual é o tipo de planta, qual é a planta que se alimenta de gases nocivos para o ser humano e retribuem com oxigênio que não estão sendo faladas. Nós já temos várias pesquisas sobre isso que acabam morrendo, podendo resolver problemas das cidades brasileiras, como por exemplo São Paulo, que tem muitos dias do ano com a qualidade do ar horrível, aonde respirar é difícil. A gente pode resolver isso tudo com plantas específicas e mais, grande parte dessas plantas podem ficar em cima de prédios ou em tetos, fazendo tetos verdes, por exemplo, nos ônibus, colocando teto verde nas fachadas, colocando teto verde em cima dos prédios, dos edifícios, ou até mesmo com paredes verdes. Então nós temos uma coisa tão importante dessa, presa de alguma forma em artigos científicos que
são colocados em inglês dentro de bases de dados fechadas e se você quiser pesquisar, se você tiver uma luz, você tem que ter a cópia, ter uma senha para entrar nessas bases de dados fechadas. Você tem que saber procurar, você tem que ser um pesquisador da área e procurar sobre formas de limpar o ar e, pior ainda, palavras-chave específicas, talvez sequestro de carbono, talvez plantas que limpam o ar, mas ela vai ter palavras-chave um pouco mais complicadas. Então, nós precisamos mudar nossa cabeça de pesquisador, não só na hora de fazer o nosso problema, deixar de olhar para o nosso ego, olhar para o nosso individualismo e pensar o que eu quero com esse material. Nesse caso específico, o pesquisador tem um grande material nas mãos. Agora, qual é a função de pegar esse papel, de pegar esse material, de pegar esses resultados e deixar de pensar em só, eu vou colocar numa base de dados internacional, mas fazer barulho com esses materiais. Hoje em dia, a grande crítica que os pesquisadores recebem pela maioria da sociedade é que a pesquisa não chega a lugar nenhum. E não é difícil ver as pessoas na internet falando da ciência brasileira. E eu estou mostrando para você apenas com um caso. Eu poderia trazer aqui centenas de casos de estudos de pesquisadores brasileiros que poderiam mudar grande parte da nossa realidade. Mas, às vezes, o academicismo, trabalhando numa ideologia totalmente à parte, sem que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade, da nossa necessidade de mudar a sociedade, a gente acaba sucumbindo a diversos tipos de ego que preferem que esses materiais fiquem fechados em inglês, em revistas internacionais, ao invés de pensar, eu tenho que colocar esse material aqui, eu tenho que colocar esse material na internet, eu tenho que pegar um material como esse e fazer barulho, tem que virar notícia, tem que virar reportagem, tem que virar conhecimento comum. É isso que eu queria conversar com você. Quando você pensa no seu trabalho, quando você pensa em ciência, você é capaz de entender a responsabilidade que você tem, não apenas com título, mas como pesquisador, como parte, como sujeito atuante para a mudança de sociedade. Quando nós criamos a Núcleo, nós pensamos exatamente nisso, em revista científica que tenha acesso, que você possa procurar informação no Google, que a gente possa chegar a todas as classes sociais de uma maneira fácil, pelo celular, sem precisar senha, através de pesquisas orgânicas, entrando nessa esfera de informação. Se tantas informações errôneas, fake news, desinformação, se tudo isso pode chegar para as pessoas, por que o conhecimento científico não pode chegar? Por isso, eu convoco você também a pensar um pouco sobre isso. Qual é o seu papel? Qual é o nosso papel? E participar com a gente. Participe de uma ciência aberta, coletiva, popularizada. Eu espero ter ajudado você a repensar um pouquinho mais o seu problema, o seu papel de pesquisador, auxiliar a gente e não se esqueça, deixe seu like, pois isso ajuda muito a gente, seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço!